história do Siddhartha, eu vou contar em 2 minutos o que vocês vão encontrar em livros dessa grossura, contando com mais detalhes. Mas eu vou resumir em 2 minutos essa história desse cara, que era um cara que dizem mais ou menos há 2.800 anos vivia na China e vivia num palácio e muito bem, numa redoma de vidro, não tinha muito problema aparentemente. E um dia ele saiu para ver como é que é a vida real. E quando ele saiu, ele teve contato com a injustiça. Ele viu que tinha pessoas muito pobres, muito ricas, que algumas não podiam frequentar certos lugares. Aí ele viu gente muito pobre passando fome. E aí ele viu gente batendo em outras pessoas, teve contato com a violência. Isso chocou muito ele. E aí ele voltou para casa. No dia seguinte saiu de novo, ele teve contato com a doença, com a miséria. E viu que todo mundo fica doente. E quem não fica doente é porque morreu antes, foi assassinado. E que a vida era uma grande porcaria. E quando ele voltou e saiu de novo, ele teve contato com a morte. E viu que todo mundo morria. Ele acabou de ter um filho e falou, mas meu filho vai crescer. Se não for assassinado, ou ele vai ficar velho, se ficar velho, ele vai ficar doente, depois vai morrer. Que sentido tem isso? Ele começou a ficar cada vez mais angustiado e viu que essa vida não vale nada mesmo. E começou a entrar em muitos pensamentos e viu desgraça. Para onde ele olhava só tinha desgraça. E ele foi andando, abandonou o palácio, abandonou a mulher, o filho e falou, eu vou andar, até que venha alguma explicação disso aí, porque isso tudo aqui não tem muito sentido. E aí ele viu uma árvore, ele sentou, estava cansado, sentou embaixo da árvore e falou, enquanto eu não descobrir para que serve essa merda dessa vida, eu não vou sair embaixo dessa árvore. Aí ele sentou embaixo da árvore. E vinham pensamentos, ele via desgraça, ele via pobres, ele via bagunça, ele via injustiça. Ele ficava preocupado com a mãe dele que estava doente, e isso e aquilo. E aí alguém ligou lá um som alto de funk. Aí ele começou a protestar contra o funk. Aí quando ele começou a falar mal do funk, aí tinha o pessoal do politicamente correto, falando, mano, você não pode falar mal do funk, isso faz parte da cultura. Quer dizer, as coisas iam se atropelando. Aí ele viu o Congresso Nacional, viu os políticos, viu a corrupção, viu a ladruagem. E o que aconteceu? Nada aconteceu. Vieram os mosquitos, começaram a picar ele. E aí veio o sol, ele começou a suar, e estava desconfortável. E aí começou a chover, ele começou a passar frio, e angustiado, e o funk, e a política, e o cara do STF, aqueles togados todos. E, o que fazer? E as coisas ruins, eu vou morrer, e a doença, a miséria. Que droga de vida, e não vinha nenhuma resposta. E o que aconteceu? Morreu de fome. Não, ainda não morreu de fome, mas começou a sentir fome. E começou a sentir fome, e angustiado, e mais pensamentos. Aí ele queria controlar os pensamentos. E o que aconteceu? Vinha mais pensamentos, porque se você controla o pensamento, vem mais pensamentos. Aí ele queria parar os pensamentos. Havia mais pensamentos ainda. E ele estava dentro, preso, refém desses pensamentos que não paravam. E aí foram se passando as horas, foram se passando os dias. Fala que passavam-se até algumas semanas. E ele embaixo daquela árvore, se sentindo muito mal, angustiado, começou a prestar atenção na coisa mais importante da vida dele, de repente. Qual é a coisa mais importante da tua vida? Eu fazer o bem. Fazer o bem. O que pode ser mais importante para você fazer o bem? O que você precisa para fazer o bem? O que é a coisa mais importante da tua vida? Os amigos. Os amigos. Mas para você ter os amigos, ou estar bem, ou fazer o bem, o que é mais importante que isso ainda? Você estar bem, mas para você estar bem, ter os amigos e fazer o bem, o que você precisa? O que é muito mais importante ainda? Muito importante.
importante, porque para você ter amigos, precisa estar presente, para fazer o bem, você tem que estar bem com você mesmo. Mas o que é mais importante que tudo isso? Tá vivo. Opa, estamos chegando perto. Mas para estar vivo, o que você precisa? O que é mais importante que você precisa para viver? O que é a coisa mais importante que você está fazendo agora para estar vivo? Energia. Quem falou? Respirar? Todo mundo, eu falei. Ele começou a prestar atenção na coisa mais importante da vida dele, que era a respiração. E ele percebeu que a primeira coisa que alguém faz quando nasce é respirar. E a última coisa que você vai fazer nesse mundo vai ser soltar o ar. Então essa respiração vai te acompanhar desde o primeiro momento que você nasceu até o último momento que você foi embora desse plano aqui. E ele começou a prestar atenção nessa respiração. E ainda vinha muitos pensamentos, mas ele começou a focar. A coisa mais importante é a respiração. E começou a focar nessa respiração. E aos poucos ele foi percebendo que conforme ele foi se concentrando nessa respiração, ele ainda estava vendo aqueles pensamentos, ele estava começando a observar um ser angustiado, que era ele próprio. Aí ele voltava a ficar angustiado, mas de vez em quando, durante alguns segundos, durante essa respiração, ele começava a perceber: puxa, tem um cara angustiado, preocupado com os mosquitos, com os políticos, com a corrupção, com o frio, com o calor, que vai morrer, com as doenças, com a injustiça. Mas tem uma coisa acima disso tudo. E aí voltou a ficar dentro desses pensamentos, voltaram todos de novo. Mas de vez em quando surgia aquele instante de se colocar como observador. E aí ele percebia que naquele momento, aquele desconforto, os mosquitos, o calor, a chuva, a injustiça, a morte, as desgraças todas, pareciam que ficavam menores. Tinha um observador atrás disso. Ele continuava focando na respiração. E vinha pensamento atrás de pensamento, um ainda colado, ou ficava aquele mesmo pensamento. E aí ele percebeu que ele podia abrir uma porta. E gentilmente convidar o pensamento a sair. Mas aí já vinha outro. Normalmente já vem engatilhado, né? É um trem. Aí vinha outro pensamento, mas ele ficava observando. Às vezes parava, ficava aquele pensamento. Aí esse pensamento ia embora, já vinha outro. Ele continuava durante algumas horas insistindo nessa respiração, nesse foco, quando ele percebeu que durante uma fração de segundo no começo, e depois de 1 segundo, e depois de 2 segundos, que é muito tempo já, havia um espaço entre um pensamento e outro. E ele descobriu que esse espaço entre um pensamento e outro é você. E aí o treino dele foi aumentar esse espaço. E conforme esse espaço ia aumentando, ele ia se transformando em Buda. E assim começou a história de Buda, há 2.800 anos. Então, iluminou. Essa é a chamada iluminação. Então, a chave dessa ferramenta, dessa tecnologia de mais alta ponta que existe, que é a meditação, está nesse espaço entre um pensamento e outro. E para a gente acessá-la, a melhor forma é focar na respiração. Para isso seria interessante, então, cada um achar um jeito que você acha que você vai conseguir ficar uns 10 minutos, é focar na respiração.